Hoje é a última parte do nosso estudo sobre Israel, relógio escatológico de Deus. E não perca, fique comigo até o final. Vou contar um testemunho que eu vi diretamente com os meus olhos de um ex-combatente de Israel em algumas guerras que eles participaram. Que ele participou especificamente, você vai ficar impressionado. Olá, gente, me acompanha aqui. A gente conversou sobre algumas profecias e uma delas de Isaías, que falou que como que nasce uma nação num só dia. Nós temos outras profecias também que começaram a se cumprir a partir da criação do Estado de Israel. A gente pode ver em Ezequiel 36, 22 a 38, que aí eu peguei um trecho que diz assim: pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Atenção, de todos os países. Então, se refere ao momento atual. Em Ezequiel 37, 21 a 22 fala também, ó: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. Olha só, extraordinário. Por isso que a gente precisa considerar Israel nas profecias bíblicas. Aqui já é o começo de muita coisa interessante que a própria palavra nos traz. Ezequiel 37, 7 a 8, é aquela visão do vale de ossos secos. A gente vê muita pregação que fala de avivamento usando esse texto e faz sentido. Só que ele se refere a Israel, né? Ele diz assim, ó: eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. E aí eu chamo a atenção, não havia espírito por conta dos momentos. Vai haver espírito quando eles reconhecerem Jesus como Messias. Extraordinária essa comparação desta visão. E aí, contando para vocês, né, para ilustrar um pouquinho dos milagres que foram acontecendo, e mais um texto bíblico, não sei se vocês já ouviram falar da Operação Tapete Mágico, né? Esse aqui foi o piloto-chefe Robert Maguire, que levou em voos secretos grande parte dos 50 mil judeus do Iêmen para o recém-criado Estado de Israel. E aí, aqui é uma imagem que eu achei lá também, os iemitas, né? Tem muitos judeus lá, foi de julho de 49 a setembro de 50, e cerca de 50 mil, e transporte aéreo. Mas presta atenção no texto aqui, ó. Os iemitas, muito simples, né, ao verem aquelas enormes aves enviadas pelo governo israelense, eles se recusaram a entrar. E aí os seus rabinos foram lá em Isaías 60, verso 8, e disseram assim, ó: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aí depois dessa explicação, o povo subiu no avião, e eu fico assim emocionada, porque, olha, e muitos deles, ao chegar a Israel, beijaram o solo e perguntaram: onde está o Messias? Veja que expectativa que há neles. Na verdade, nós já conhecemos, graças a Deus, né? Eu creio que você e eu, nós já tivemos um encontro com esse Messias, e esse encontro já tem impactado a minha e a sua vida. Imagina quando o próprio Israel se encontrar com o Messias, com o Rei. Uau, vai ser algo assim extraordinário, não é? Aí a gente volta um pouquinho só para contextualizar que a gente está fazendo o fechamento de como que aconteceu essa criação do Estado de Israel, quantas coisas estavam envolvidas, e aí como que a gente pode ver a atuação desse Deus na história. Já em 1800, no século XIX, né, começou um interesse muito grande da Europa
em relação à Terra Santa, Terra Prometida, muitas questões relacionadas à arqueologia e também porque o Império Otomano ele estava caindo, porque ele trouxe muita restrição de acesso à terra da Palestina. E aí, em 1917, com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve um colapso dos impérios centrais, o Austro-Húngaro, a Alemanha, na Rússia, no Império Otomano. E aí nós temos uma declaração de Balfour, que foi em 1917, que é uma carta de intenção do governo britânico para facilitar o estabelecimento de um lar nacional. Claro, Balfour foi um judeu, e isso é resultado já do movimento sionista que a gente conversou no último encontro. Então, ele já traz isso, porque assim, o sionismo, ele não foi um movimento que trouxe muitos judeus para a terra. Porque, né, quando a gente está bem estabelecido na sua casa, tudo de bom, por que eu vou sair? Assim, precisaram vir os caçadores, né, acontecer coisas mais drásticas para que as pessoas viessem, mas o sionismo teve uma função muito importante para a questão conceitual, o que está por trás disso, um movimento que então começou a ter impactos nos governos, né, porque ele já estava mais fundamentado. E ele foi aqui trazido numa carta formal para o governo britânico. Em 1919, os vencedores da Primeira Guerra Mundial fundaram a Liga das Nações. E porque qual era o objetivo, né? Porque já a Primeira Guerra já envolveu diversos países, e a ideia é que essa Liga das Nações tivesse um objetivo de estabelecer a paz, promover a paz. Mas teve um detalhe que eles foram vistos como vencedores, então não seriam porta-voz de uma forma mais geral. A atuação da Liga das Nações foi até 46 e foi a semente para a criação da ONU. Em 1920 teve o Tratado de Sèvres, que foi a partilha do Império Otomano. E aí foi instituído o mandato britânico na Palestina, que atuou de 1920 a 48. Foi acordado com os aliados, a França e a Itália, na partilha desse império após a Primeira Guerra Mundial. Então você pode ver aqui pelo mapa, aqui ó, a Síria, Líbano ficaram sob o domínio da França, e a Palestina, Jordânia, Iraque, debaixo do mandato britânico. E nesse momento Jerusalém floresceu. Vocês veem que em 1920 a 48 a Inglaterra já estava lá. Então, assim, mais judeus começaram a chegar, e aí houve toda esse reforço, essa participação, essa facilitação como um movimento prévio da criação do Estado de Israel. A gente então teve a Segunda Guerra Mundial, que ela culminou no Holocausto, e isso sensibilizou a comunidade internacional para a questão judaica. E nós tivemos, nesse meio tempo aqui, em 22 de março, a criação da Liga Árabe. Depois eu vou mostrar para vocês uma profecia bíblica a respeito disso, que ela começou com 7 países e hoje são 22. E essa Liga Árabe teve influência também do mandato britânico, porque eles queriam o apoio deles nas questões regionais ali. Só que daí começou com esse estímulo da Inglaterra, mas depois eles encontraram entre eles o reforço e os objetivos de apoio mútuo em relação às questões árabes, inclusive em relação a questões contra os judeus. A gente tem, então, em 24 de outubro de 45, a criação da ONU, que se substituiu a Liga das Nações, e o objetivo, né? Trabalhar a paz mundial, foi depois da Segunda Guerra, e, na verdade, você vê a ONU atuando até hoje, e nem sempre conseguindo, mas atuando e tendo algumas resoluções
porque ela é uma instituição intergovernamental e lida com interesses de todos os países que são associados à ONU, né? Então, até 47, Jerusalém floresceu sob mandato britânico, todas as bases já estavam constituídas, né? Aqueles que já estavam lá estavam sendo preparados, e em maio de 47 foi feito, a pedido do Reino Unido, a ONU elabora um plano de partilha da Palestina em duas partes. Uma parte para os judeus e outra parte para os árabes. E em 29 de novembro, olha só, eu tenho orgulho disso, gente. Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro, presidiu essa primeira sessão especial da ONU. E ele atuou fortemente nessa articulação para a aprovação desse plano, que teve 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. E aí a Liga Árabe não reconheceu Israel. Olha só a imagem do Oswaldo Aranha presidindo essa sessão da ONU. Aqui foi quando a gente esteve lá em Israel e nós passamos, eu tirei a foto do ônibus, mas é a Praça Oswaldo Aranha, lá em Jerusalém. E a guia falou que mais cidades homenageiam os judeus, tem muita consideração com Oswaldo Aranha. Eu tenho certeza que isso trouxe bens para o Brasil, traz bens para o Brasil, né? Abençoamos Israel com isso. Então, acho muito bacana. Mas aí, gente, olha só, tem mais profecias aqui. Se a gente lê em Salmo 83, os versos 4 a 8, nós vemos os estados que formaram a Liga das Nações. Aí eu fiz aqui, trouxe o texto e trouxe hoje onde estão esses estados. Então, olha como é que começa ali. Disseram, vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque constaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom, Jordânia, dos ismaelitas, Arábia Saudita e Iêmen do Norte, de Moabe, parte da Jordânia, dos agarenos é a Síria, de Gebal, Líbano, de Amon, Jordânia, de Amaleque, Egito, da Filistia, autoridade palestina, com os moradores de Tiro, que é o Líbano. Também a Síria se juntou com eles, Iraque, e foram ajudar os filhos de Ló. A Liga Árabe foi fundada em 45 e hoje são 22 membros. E a questão palestina é defendida pela OLP, Organização para a Libertação da Palestina. É para a defesa dos países árabes, mas aqui nessa liga, com esses 7 primeiros, vocês vão ver que estão aqui, foram os que primeiro se levantaram contra Israel. Nós já vamos ver isso aí. A Liga Árabe não reconheceu essa aprovação da terra, né, dessa divisão do plano ali para os judeus. Isso foi em novembro de 47. E aí houve uma reação árabe imediata. Primeiro, internamente, né, os próprios árabes que já moravam na região já ficaram indignados com isso. E depois, em 14 de maio, todos os países na volta, não só os árabes que moravam na região, mas todos esses países, 7 países na volta da Liga Árabe, se levantaram contra o Estado de Israel. Né? A gente vê aqui em 14 de maio, poucas horas antes de acabar o mandato britânico, foi declarada a independência. E já eles estavam em meio à guerra civil, porque os árabes não estavam satisfeitos. Assim, o pensamento deles é não ter o Estado. E por isso, todas essas questões são tão pesadas, né? A Bíblia fala, olha, farei de Jerusalém um cálice de tontear, porque eles não aceitam a Constituição de Israel, que o judeu tenha um povo, um direito à terra. E aí a primeira guerra, dentre muitas, né, da independência de Israel de 48 a 49,
e até hoje, assim, são vários conflitos, depois a gente vai ver. E aí a guerra termina em 49 e Israel consegue anexar, inclusive, mais territórios. Olha só, vinde risquemos. Olha quantos países atacaram. Olha Israel, olha o tamanho aqui, ó. Aí Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Arábia e Iêmen. Todos eles se levantaram no dia seguinte à declaração do Estado de Israel. Então, pensa um povo que está precisou conquistar esse espaço. Após um ano de guerra, os territórios anexados da Jordânia tornaram-se conhecidos como Cisjordânia. O Egito assumiu o controle da faixa de Gaza, que é aqui, e Israel então foi admitido como membro da ONU. Essa aqui foi a resolução inicial da ONU, e isso aqui foi depois o que aconteceu posterior a essas investidas de Israel, a resistência em relação ao confronto, né, dos países árabes. E aí eu queria fazer um parênteses para falar um pouquinho da questão dos refugiados. A mídia usa muito e, na verdade, são pessoas que hoje sofrem numa situação extremamente constrangedora, mas é uma massa de manobra. Em 48 havia em torno de 650 mil judeus e muitos árabes de diversas etnias já moravam também nessa região. E Israel disse para eles não saírem, né, para formar a nação com eles, que daria todos os direitos, mas os líderes árabes, eles, por meio de rádio, jornal, eles diziam para esses árabes saírem daquela região. Então muitos saíram, porque os árabes disseram que ia arrasar Israel. Só que aí, mais 700 mil árabes que moravam ali, em torno de 70% da população, saíram e foram para a Jordânia, para a Síria e para o Egito, né, para aguardar o resultado da guerra. E olha só, aqui é um homem num campo de refugiados, aqui o pessoal saindo. Só que o detalhe é que Israel ganhou essa guerra e impediu a volta deles, porque aí, uma vez que eles não quiseram também, como aceitar essas pessoas de volta? E aí esse pessoal é chamado de refugiado palestino. Os árabes não os integraram, olha só, eles não receberam. Na Jordânia, esses refugiados palestinos são cidadãos de segunda classe, não têm todos os direitos, os mesmos direitos dos jordanianos. Muitos estão na faixa de Gaza, sob liderança do Egito lá. Tem campos na Síria e na Jordânia. E aí, eles foram confiando nas promessas árabes e acabou que eles viraram uma massa de manobra política, né? Hoje é um grande ponto de discórdia lá na região. Em retaliação, os governos de diversos países árabes e muçulmanos iniciaram uma política de perseguição e expulsão também da população judaica nessas regiões, já que os árabes tiveram que sair dali, aí eles perseguiram os judeus que ainda estavam lá. Em torno de 700 mil pessoas, judeus, foram absorvidos por Israel na década de 40 e até a década de 70. Você pode ver alguma coisa na página aqui, Morachá, um pouquinho dessa história. Então é bem complicado, e a mídia hoje coloca esse pessoal como vítima e Israel como algoz. E há uma deturpação bem complicada ali. Então a guia falando o tanto de apoio que Israel dá, em termos até de hospitais, quando há algum tipo de ataque, eles avisam antes, o povo civil. Mas há muita questão assim, muito complicada, né? Assim, fica até difícil a gente entrar nesses detalhes, mas tenha certeza que há uma manobra política por trás desses refugiados palestinos. E a história que é contada na mídia não é o que acontece lá em Israel. Israel não é esse algoz como dizem, como querem vender na mídia. Então fica atento, gente. Olha só,
eu queria chamar a atenção de vocês também sobre o termo Palestina. E aí, será que ela sempre existiu? Vocês conhecem Golda Meir? Ela foi primeira-ministra, ela atuou na fundação do Estado de Israel. E aí ela diz assim, olha, não existe uma nação árabe chamada Palestina. Palestina é o nome que os romanos deram para Eretz Israel, com o intuito de enfurecer os judeus. E porque devíamos usar o mesmo infeliz nome dado para nos humilhar. Os ingleses escolheram chamar a terra que eles controlavam de Palestina e os árabes pegaram esse nome como seu suposto nome milenar, apesar de nem sequer conseguirem pronunciá-lo corretamente. Sabe por quê? Porque não existe o som de P na língua árabe, então eles não conseguem nem pronunciar Palestina, eles falam com a palavra F, Palestina. Eles transformaram a Palestina em Falastina, uma entidade ficcional. Você sabia disso? Mais detalhes, olha aqui, ó. Zahir Hussein, 77, membro da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, ele disse assim, o povo palestino não existe. Ele foi criado, ele somente significa a continuidade para a destruição de Israel. Não existe um povo palestino. Não tem diferença hoje entre jordanianos, libaneses, palestinos, sírios. São todos árabes. Então, um próprio líder da OLP declarou que não existe nação palestina. E olha só, se você não conhece a história, o termo... Ele é muito usado para se referir a um grupo étnico árabe, mas isso é uma criação política moderna. Fica atento, gente. O termo Palestina foi lá da época do Império Romano, quando eles quiseram arrasar a terra, eles destruíram o templo e mais tarde ainda houve levante judaico e eles então assim, olha, vamos acabar com isso aqui, vamos mudar de nome. E hoje, Palestina é um termo para territórios da Jordânia, Israel, sul do Líbano, faixa de Gaza e Jordânia. E foi na época do imperador Adriano, bem lá no início, e que também trocou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Então, Palestina é uma criação, apenas com o intuito de destruir essa questão da ocupação judaica, da história do povo de Deus naquela terra. Veja bem, judeu é um dos grupos que Paulo fala, e judeu que tem promessa de terra. E olha só, Satanás aprontando sempre, querendo destruir essa promessa de Deus. Depois da formação do Estado de Israel, olha quantos movimentos de guerra, de ocupação, vinde risquemo-lo de entre as nações. Esse é o objetivo de todos os países árabes que estão ali na volta. Então, teve em 56 a campanha do Sinai, 67 a Guerra dos 6 Dias, e sobre essa guerra aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês. Alguns detalhes também do Yom Kippur, a partir desse testemunho desse ex-combatente. E aí, vários tratados de paz, a ONU entrando também com resoluções, intifada. Olha, gente, é muita guerra. Eu acho que é por isso que Israel tem o melhor exército do mundo. É reconhecido, tem um site militar reconhecendo isso, sabe? E não é sem motivo, porque eles precisam estar atentos. Olha só, em 67, na Guerra dos 6 Dias, teve uma resolução da ONU, em 73, lá no Yom Kippur, para ajudar nessa solução do conflito árabe-israelense. Ele nomeou mediadores, colocou tropas internacionais lá também. Mas, por outro lado, existe também um interesse político e que a ONU acaba ficando refém da maioria árabe muçulmana, em situações de decisão que é desfavorável a Israel. E aí, então, nós chegamos nesse momento aqui, né? Vou comentar desse depoimento. Foi uma oportunidade que eu tive de estar lá, indo para Israel.
E esse ex-combatente, diversas vezes, ele trazia alguns pontos assim, que no deserto eles são colocados, vendados, levados de helicóptero, e com uma bússola e deixados para sobreviver no deserto. Aí ele mostrou, inclusive, uma plantinha que diz que é perek em hebraico, que você esfrega na mão, olha só. Ele esfregou, é como se fosse lavar a mão para almoçar. E de fato, aquilo lá limpa, melhor que sabonete, gente. Muito interessante. Ela porque ela quebra, assim, são partículas pequenininhas, aí solta um pouco de água e realmente limpa a mão. Porque, gente, esse negócio de você estar em deserto, você fica empoeirado. Uma poeira só, tá? As partículas estão no ar, a própria terra, a ausência de água. Olha só, uma plantinha aqui que nasce aí no meio do deserto, serve como para lavar a mão antes de comer. E o judeu tem muito essa questão, né, de higiene, de lavagem de mãos, enfim. Olha, detalhezinho interessante. E aí ele contou um pouquinho pra gente do serviço militar, são 3 anos para os homens, 1 ano e 7 meses para as mulheres, e todo ano eles precisam voltar lá, ficar pelo menos 2 semanas, aí depende da sua idade, do batalhão que você está. Então, na verdade, sim, Israel não tem um exército, Israel é um exército, porque a pessoa é reservista, mas se precisar ser chamada, ela vai ser chamada. E pensa, até as mulheres. E de fato, quando a gente foi lá no Jordão, tinha um grupamento militar e feminino. Minha filha ficou encantada, porque, na verdade, é uma jovenzinha com a idade dela, né? Então, eles são um exército. E aí eu quero comentar sobre a tomada de Jerusalém em 67, né? Esse ex-combatente participou na campanha de 73 do Yom Kippur e 82 na campanha do Líbano. Ele comentou que estava nessa foto aqui. Nessa foto é muito famosa da tomada de Jerusalém. Aí eu achei que essas pessoas já atualmente, né, fazendo a mesma pose ali. Enfim. Aí na Guerra dos 6 Dias foi algo extraordinário, gente. E sobre essa Guerra dos 6 Dias, ele diz assim, olha, eu sou muito cético, eu não acredito nessas coisas assim, mas eu vou contar uma coisa que eu vi. E aí ele diz que quando foram para as colinas de Golã, isso aqui foi no 5º dia, né? O exército israelense entra no Planalto de Golã. E de fato, são colinas que vêm lá da Síria, que é muito fácil, é um ponto assim que põe os tanques ali e ataca. Tem toda a vista ali do vale, próximo ali da Galileia, do Mar da Galileia. Então, assim, a planície, né, que já tinha kibbutz, eles já estavam plantando também. Então, assim, é muito fácil, Israel é um alvo muito fácil. Então, eles tinham que tomar essas colinas de Golã e os sírios vindo, muitos tanques. E aí, quando eles chegaram cedinho aqui, gente, ó, eu tô falando do que eu vi, do que eu ouvi. Uma pessoa que participou desse movimento, dessa investida aqui nas colinas de Golã. Quando eles chegaram lá, o que ele conta? Ele disse só o que ele viu. Ele viu em torno de 50 tanques sírios sozinhos. Tinha ainda tanque com motor funcionando, sabe? Andando assim. Ele disse, ele ficou assim impactado, porque você olhar um tanto de tanques inimigos, você fica assustado, e aí mais ainda vendo que não tinha ninguém dentro. Alguma coisa aconteceu, que esses sírios fugiram. E aí, se você olhar na internet, você vai encontrar vários relatos. Esse ex-combatente, ele não falou disso, olha, eu sou muito cético, mas eu falo o que eu vi. Eu vi esses tanques russos, a Síria, né, porque esses países árabes, eles são municiados pela Rússia. Ele viu esses tanques parar, assim, vazios,
Muitos parados e outros com o motor ligado, andando sozinhos, vazios, gente. Então, assim, ele disse, olha, isso é de arrepiar. E isso foi um milagre. Agora, o que aconteceu, eu não sei. Eu sei que tem relato, assim, que apareceu um exército grande de pessoas, de seres de branco, se eram anjos, se eram homens. Outros viram a mão no céu. Ah, tem muito relato aí, você pode procurar e ver na internet. Eu só tô contando para você essa experiência daquilo que ele viu. O que gerou aquilo, ele diz assim, olha, não tem explicação, mas eu sei que foi um milagre. E o combate lá do Yom Kippur foi um dos mais difíceis. Realmente, porque eles estavam no feriado nacional, rádio desligada, TV desligada, porque eles fazem uma comunicação por rádio, por TV, nos cinemas, eles têm códigos para chamar conforme o batalhão, você tem a sua roupa, muitos têm armas em casa conforme o seu a sua patente militar. Então isso não pôde ser acionado nesse dia, até mobilizar o exército em função dos ataques, porque aqui tinha uma mágoa em relação ao movimento anterior, e aí a ideia sempre é arrasar, vinde risquemos dentre as nações. E até que eles se mobilizaram, até que foi por telefone, ele dizia assim, olha, ele ligava para um e aquele um ligava para mais 10. Então pensa, uma articulação. Quase foi a derrocada do Estado de Israel, mas Deus mais uma vez interveio. Foi a guerra onde eles tiveram maior número de baixas. Enfim, Israel sempre tendo que defender a sua estada lá. E aí, assim, outro detalhe que me chamou muita atenção quando eu estive lá como é que se tem paz entre árabes e judeus? Onde eu posso encontrar? Será que é possível encontrar essa paz? Porque tem um texto que fala sobre os descendentes de Ismael, não sei se você conhece, está lá em Gênesis 16, dizendo que, falando, né, sobre Ismael e que ele seria um jumento selvagem que lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Então, os árabes são descendentes de Ismael e eles têm essa beligerância dentro. E como encontrar a paz? E eu vou dizer para vocês que eu vi um testemunho lá de árabes convertidos a Jesus Cristo, de judeus convertidos a Jesus Cristo e que se reúnem. Claro que isso é escondido, mas vocês veem que a paz somente em Cristo, somente naqueles que têm essa identificação. Então, não tem por que brigarem, porque Cristo é a nossa paz. Gente, é fantástico isso. Mas isso é algo que é feito às escondidas, porque tanto o árabe que se converte, quanto o judeu que se converte é muito perseguido. É aí que eu falo a diferença. Quando a gente fala de Deus, ok, não incomoda muitas pessoas, mas quando a gente fala do Messias, de Jesus Cristo, aí vem muita divergência. Mas em Cristo é que nós podemos ter a nossa paz. E aí nós estamos chegando ao final da nossa primeira etapa, né? E o que vem por aí? Pensando nos judeus, gentios e a igreja. Para os judeus, nós vamos olhar 70 semanas, que lá está escrito sobre eles, né? Em 70 semanas, como é que isso funciona. Para os gentios tem a tribulação. E para a igreja tem o arrebatamento. Então eu quero convidar você a continuar com a gente nesse estudo que nós estamos fazendo sobre as coisas do fim dos tempos. Você gostou? Então nos acompanhe. Conhecer a palavra, conhecer aquilo que vem pela frente, tira o nosso medo. Jesus disse, olha, não vos assusteis. E ele nos falou palavras que dão ideia de como seriam essas coisas. Então nos acompanhe, não tenha medo, não tenha medo.
Deus tem falado, Ele já falou das coisas que vão acontecer. Apenas precisamos entender, confiar. Você já se entregou para Jesus? Você já é dele? Vem para Ele, meu amigo. Ele diz assim, não vos assusteis. E se Ele diz isso, é porque Ele tem algum motivo. Amém?